Oi, pessoal. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 22, versículo 23, sobre os saduceus e a sua ressurreição. 사두개, которые не верили о воскресении. 사두개인들은 삶 속에서 자기들이 완벽한 삶을 살고 싶어요. Os saduceus, eles querem ter uma vida perfeita, 그런데 그들은 부활에 대해서 mas eles não compreenderam sobre a ressurreição. 예를 들어서 그들이 이제 완벽한 삶을 이- 추구하니까 바르게 살고 죄를 안 짓고 정직하게 사는 그런 일들은 Então, porque eles queriam ter uma vida perfeita, sem cometer pecado, eles viviam assim, de uma forma correta. Mas eles não conseguiam compreender sobre uma pessoa que morria ressuscitar. Ele queria aceitar as coisas dentro do seu entendimento. Eles podiam compreender o fato das doenças serem curadas. 근데 사두개인들이 예수님 정말 죽은 자 사람을 살린 그런 이야기를 알았는지 Mas eu não sei muito bem se eles sabiam sobre o fato de ressuscitar ou não. Mas Jesus Cristo, ele salvou muitas pessoas. Ele salvou a filha de Jairo. E também salvou a Lázaro. E também a viúva de Naim. Eu não sei se os saduceus sabiam de todas essas histórias, mas quando eles pensavam, como uma pessoa morta pode ressuscitar? Eles somente queriam acreditar dentro das coisas humanas. Того, что понятно человеку. Então, curar a doença, abrir os olhos de um cego. Isso pode ser possível. Да, еще как-то можно понять. As pessoas, enquanto vivem, os olhos podem melhorar, o corpo pode melhorar. У человека зрение становится лучше, Mas parou de respirar e o corpo já está apodrecendo. E essa pessoa morta poder ressuscitar, os saduceus não conseguiam compreender isso, acreditar nisso. начнет зрить, он сможет воскреснуть. Então, o coração do ser humano, ele foi formado como? Душа человека. Não existe nenhum ser humano que possa enxergar o coração. свою душу глазами. 그 마음의 작용을 어떻게 하는지 그걸 정확하게 E também não existe quase ninguém que saiba exatamente como o coração funciona. Mas um dia, lendo a Bíblia, a Bíblia, ela expressa exatamente o nosso coração. E lendo a Bíblia, de vez em quando Deus falou em Gênesis capítulo 1 sobre a terra, eu descobri que essa terra, Deus está falando sobre o coração do homem. Se você plantar uma semente, um fruto no chão, então vai brotar isso. Então, no nosso coração também, quando entra um pensamento, não é simplesmente que vai ter um pensamento, né? Mas esse pensamento vai crescer. Então, o ódio vai crescendo no nosso coração. O coração de amar também vai continuamente crescendo. O coração lascívio também não vai ficar, não vai simplesmente acontecer dentro do nosso coração, mas ele vai crescendo. Чтобы они прелюбодействовали. No começo, eu ter raiva de uma pessoa ou ter uma cobiça, isso não aparece assim de uma vez, ele fica escondido primeiro. Забрать тогда. Оно просто находится в душе сначала. E esse coração vai crescendo. Se esse coração ele me vencer, então o meu pensamento vai arrastar o meu corpo. Então, quando surge o coração de lascívia, um coração de cobiça,
quando isso começa a crescer, 이제 그것이 내 마음에 내 주관에 내 의지를 isso vai vencer o meu desejo, a minha força. 미운 마음이 있고 도둑질하고 싶은 마음이 있고 Até então eu tinha um coração de cobiça, um coração de raiva. Eu não posso ter esse coração, não posso. Eu não posso fazer essa maldade. 근데 그 어떤 마음이 점점 내 마음에 Mas se esse coração começar a crescer dentro de mim, isso vai vencer o meu desejo, vai vencer o meu autocontrole. E esse coração mal começa a me arrastar. 그래서 이제 우리가 예수님이 부활에 대한 이야기 우리가 이제 부활한다는 그 이야기 부활에 대한 이야기를 믿음으로 받아 Se a gente aceitar essa palavra da ressurreição pela fé, então isso não se torna problema. 내가 이제 부활에 관한 사실들 내 마음에 받아 Mas quando eu não aceito esse fato da ressurreição no meu coração, 그때 내 마음 전체가 어떤 마음이 então dentro do meu coração vai ter um coração de rejeitar a ressurreição. Então os saduceus tinham muitas perguntas a fazer para Jesus. Então o que eles perguntaram para Jesus? Então se a pessoa casar e morrer sem nascer um filho, então o irmão desse homem que morreu vai ter que coabitar com a sua cunhada para ter um filho. Os saduceus pensavam como? Tem 7 irmãos. E eles se casaram e eles não conseguiram ter filho com a esposa. E daí depois esse irmão desse homem que morreu coabitou com a cunhada e morreu e não teve filho também. E o terceiro irmão também coabitou com uma mulher e não teve filho também. Então esses 7 coabitaram com essa mesma mulher, mas a mulher não conseguiu ter filho e os 7 morreram. E nesse caso, quando eles ressuscitarem, essa mulher, quem é o seu verdadeiro marido? Então começou a surgir essa dúvida. Jesus Cristo falou: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a pessoa ressuscita, nem casam e nem se dão em casamento. Então, a resposta de Jesus acaba de uma forma muito simples. Então, na verdade, não é uma questão difícil. Mas quando não aceita-se pela fé, é muito complicado e difícil. Se vocês aceitarem a palavra de Jesus pela fé, não existe nada que vai se tornar um problema. Mas quando você não aceita a palavra pela fé, então acaba tendo dificuldade e problema. Então, frequentemente eu falei sobre a palavra do livro de João, capítulo 3, ou sobre o livro de João, né? Sobre Nicodemos, a mulher samaritana. Então, a fé, eu tenho que ultrapassar aquilo que eu entendo para eu poder ter fé. Jesus Cristo é Deus. Então, conforme eu sei a palavra de Deus, se tornou luz. Então, a palavra de Deus fez brotar da terra os frutos. Mas o que está escrito na Bíblia? A terra tem que dar os seus frutos conforme as suas espécies. A gente compreende que a terra nasça grama ou frutos.
Mas eu não consigo compreender que a terra tenha nascido os animais. Se você olhar pela fé, isso não se torna problema. Deus, ele criou a grama, criou as árvores frutíferas, e por que ele não vai criar o animal também? As pessoas que não aceitam a palavra de Deus pela fé, Deus, ele criou, falou para Deus, mandou nascer os animais da terra. Então, se você aceitar essas palavras pela fé, não se torna problema. Mas porque a gente não consegue acreditar nisso. Se a gente quiser entender, se torna muito difícil e complicado. Ressuscitar um morto. Se a gente falar para um médico, ressuscita o morto, como ele vai ressuscitar? Primeiro tem que fazer o coração pular de novo. Tem que fazer o sangue fluir de novo. E o sangue está tudo já endurecido nas veias. O sangue não está fluindo. A gente tem que desentupir a veia. Como a gente vai desentupir? Com ferro, com aço. Eu desentupi as veias, mas não está fluindo sangue. Então, vai ter muitos problemas. Se eu aceitar isso como Deus Todo-Poderoso fazendo, nada se torna problema. Depois que a gente acredita e aceita a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra pela fé no meu coração, desde então, a palavra de Deus começa a trabalhar, não tem nenhuma dificuldade. Vivendo a minha vida de fé, a palavra de Deus é tão incrível. Então, dizer que eu acredito é aceitar o coração de Deus no meu coração. Então, está escrito na Bíblia, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lendo essa palavra, essa palavra da Bíblia é Deus. Então, se eu aceitar essa palavra da Bíblia no meu coração, eu estou aceitando a Deus no meu coração. Cada vez que eu aceito uma palavra da Bíblia no meu coração, então essa palavra, ela trabalha. Eu vi quando essa palavra de Deus entrou no meu coração, então essa palavra trabalhou. Quando a palavra de Deus entrou no meu coração, eu experimentei muitas vezes Deus entrando no meu coração e trabalhando. E eu pude ver exatamente que realmente a palavra de Deus é Deus. Eu aceitando apenas uma palavra de Deus no meu coração, essa palavra de Deus entrando no meu coração, pouco a pouco, meu coração ficou sendo absorvido pela palavra de Deus. Agora já não sou eu quem me arrasto, mas eu vi que é Deus quem está me conduzindo. A palavra me conduzindo. Desde então, porque meu coração estava sendo conduzido por Deus, a minha vida em si se tornou muito gloriosa, abençoada, graciosa. Os saduceus acreditavam que não existia ressurreição. Então, surge problema em todas as coisas. De vez em quando, os casais vêm fazer comunhão comigo porque tem problemas. Eu penso, de vez em quando, sobre os problemas que surgem com os casais. Então, cada pessoa cada um é cada um. Mas a mulher é muito mais objetiva do que o homem.
E a mulher mente muito melhor do que o homem. 제가 한 번은 어떤 교통경찰관이 그 뭐예요? 그런 Uma vez eu vi uma redação que um policial de rua escreveu. 차를 잡아가지고 신호 위반한 걸 이야기하고 E ele falou para um motorista, ele falou para um motorista sobre a infração de lei que ele tinha cometido. Então, o homem, ele passa o sinal vermelho e aí o policial pega esse homem. Você passou o sinal vermelho, né? Não, eu não. Sim, você infringiu essa lei. Não. Não, eu estava te seguindo. Nessa rua, nessa via, você fez assim, 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 você entrou aqui e foi assim, não é? E com certeza eu vi que o sinal estava vermelho e você passou. E a maioria dos homens acabam confessando que sim. Falou que os homens fazem assim. Mas as mulheres, ele falou que não é assim. Que até o final elas insistem que não. Porque as mulheres, elas são mais objetivas, elas falam melhor do que o homem, elas mentem melhor. Então, vivendo com o marido, nem é uma grande coisa. Mas aí ela acaba, tem mulheres que acabam passando assim por costume para mentira. Então, passar assim por aquele perigo, através de uma mentira, parece que é uma coisa boa. Mas qual é o problema disso? Fazendo isso 1, 2 vezes. Então, quando a mulher e o homem estão passando por uma dificuldade, se ela for verdadeira, e aí o homem pensa como, até nessas horas a minha mulher é verdadeira, então ele pode confiar nela. Mas quando as mulheres elas passam assim pelas dificuldades mentindo, o homem pode não saber dessa mentira. Mas tem vezes que o homem sente que está sendo enganado. Então parece que não é uma grande coisa, mas mentindo 1, 2 vezes. Então, essa mulher acaba destruindo a confiança que o marido tem nela. Então, a pessoa pode mentir facilmente por uma coisa pequena, 1, 2 vezes. Mas a mulher acaba destruindo essa confiança do marido nela. Então, quando surge uma dificuldade, o homem pensa, a mulher está me enganando. Então, quando o marido tem esse pensamento de que a esposa está enganando ele, desde então, o homem começa a enxergar todas as coisas com desconfiança nela. Então, tem muitas mulheres que acabam criando esse coração de desconfiança no marido. Tem vezes que as mulheres fazem isso. Então, quando surge um problema, então, nesse ponto crucial, se o homem vai confiar ou não na sua esposa, a mulher, facilmente, ela acaba mentindo, e ele pensa, a minha esposa mente. Eu não tenho como acreditar no que ela diz. Então, a mulher planta essa desconfiança no coração do marido. Então, a maioria do casal que quer se divorciar surge como? Não é porque a mulher fez alguma coisa de errado ou não, mas muitos homens acabam querendo se divorciar por desconfiar da sua esposa. Dessa mesma forma, se a mulher não confiar no marido, se o homem não confiar na sua esposa, não existe algo mais infeliz nesse mundo. E uma mulher insensata pode não ser uma grande coisa, mas ela acaba mentindo e começa a crescer a desconfiança no meio do casal.
Desde então, a mulher começa a mentir, o homem começa a desconfiar, a cabeça do homem começa a ficar complicada e tudo se torna em desconfiança aos olhos dele. Por isso, Deus nunca falou nada desconfiável para a gente. Deus nunca fez nada que a gente pudesse desconfiar dele. Mas Satanás trabalhando dentro do nosso coração, ele faz com que a gente desconfie de Deus. Através da nossa experiência, ele faz com que a gente vá para o lado oposto ao de Deus. Господа Бога делает, чтобы мы начинали сомневаться и подозревать в чем-то Бога. Então, na nossa vida, se a gente formar uma exata fé de Deus, em Deus, então essa fé é o quê? É aceitar a palavra de Deus. Se você desconfiar de Deus, você não tem como aceitar a palavra de Deus. Quando você aceitar a palavra de Deus pela fé no seu coração, você não aceitou a Deus, você aceitou a palavra de Deus. Quando você tiver uma doença incurável, nesse momento você não pode fazer nada, mas nesse momento Deus pode te curar dessa doença. Então Deus tem que entrar em você e assim você ser curado dessa doença. Então como você pode aceitar Deus no seu coração? Você acreditando na palavra de Deus, isso é você aceitar a Deus no seu coração. Acreditar em Deus é aceitar a palavra de Deus no seu coração. Então, o que vai acontecer? Até agora, tem esse mundo do coração que fluiu. Se a palavra de Deus entrar no seu coração, essa palavra de Deus vai fluir para dentro do seu coração. Então, a palavra de Deus vai começar a trabalhar e influenciar a sua vida. Quando Deus influenciar a sua vida, você vai começar a ser transformado como Deus. Se Deus é santo, sua vida também vai ser transformada para uma vida santa. Se Deus é amor, você vai se transformar numa pessoa que ama. Se Deus tem poder, você vai se tornar numa pessoa também poderosa. Mas Satanás, para que a gente não tenha o mesmo coração de Deus, tudo que surge dentro do meu coração, ele faz eu fluir para o lado oposto. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo, eu aceito. Mas o que eu não compreendo, ele faz com que se torne difícil de eu aceitar. Isso acaba se tornando problema. Isso não pode trabalhar dentro da gente. A gente acreditar em Deus, o que é? Porque o meu coração foi muito bem formado. Se eu somente acreditar em Deus, então o meu coração foi formado para que automaticamente a palavra de Deus entre. Se a palavra de Deus entrar no meu coração, eu vou acabar vivendo uma vida onde eu sou conduzido por Deus. Se Deus conduzir a minha vida, não sou eu quem vivo, mas é Deus quem vive em mim. Pessoal, isso é tão incrível que não tem nem como expressar. Vivendo a minha vida, depois que eu aceitei a palavra de Deus no meu coração,
eu pude ver algo incrível acontecendo na minha vida. Até agora, uma vida que eu não tive começou a ser formada. O que é importante? Os saduceus, eles ficarem pensando, existe ou não ressurreição, é uma coisa insensata. Porque eles não acreditavam em Jesus Cristo. Mesmo Jesus Cristo falando sobre a ressurreição, porque eles não aceitavam isso. Então surgia um grande problema. Se eu aceitar no meu coração essa palavra, mesmo que eu tenha a minha opinião bem forte de que não existe ressurreição, se Deus falar existe ressurreição, então não tenho mais nada a falar. Então, se eu pensar que eu estou morrendo de câncer, e o médico, ele vem com a máquina e fala, você parece que está morrendo. Vamos te examinar. Parece que você está morrendo, mas você já foi curado. Amanhã você vai estar diferente. Depois de amanhã você vai melhorar mais ainda. E daqui a 3, 4 dias você vai poder correr e pular. Como isso pode acontecer? Com certeza a doença é assim que acontece. Então quando eu vejo, parecia que eu ia morrer. Mas assim como eu acredito na palavra do médico, se eu aceitar a palavra do médico pela fé, então essa palavra, essa opinião dele vai me salvar. É a mesma coisa a condução de Deus. Muito obrigado. Na próxima vez eu continuarei falando sobre isso. Muito obrigado.